Bom com vocês? Hoje eu vou trazer mais uma história sobrenatural. E eu já vou pedir, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreva para ajudar nosso canal, tá bom? E aí, pessoal, quando eu fico contando essas histórias, eu vou lembrando mais e mais histórias para contar para vocês. Teve um dia, gente, que eu sabia tudo o que ia acontecer antes mesmo de acontecer. Eu lembro que um dia eu estava chegando da igreja, né? E aí eu fui buscar minha mãe, num comérciozinho que tinha assim próximo, né? E aí, ela estava com a mulher do meu pai. E aí ela olhou, aí eu estava conversando com o pessoal, aí ela olhou para mim do nada e começou a falar um monte de coisas, né? Começou a falar um monte de coisas comigo, como se estivesse me amaldiçoando. E aí eu peguei e falei assim, eu não aceito nada disso que você está me falando, e tudo que a gente deseja para os outros, volta para a gente. E ela continuou repetindo aquelas palavras, e eu continuei não aceitando, não recebendo aquelas palavras, e falando que tudo que a gente desejava para os outros vinha para a gente. E aí, tá, peguei minha mãe e fui para casa. Chegando em casa, eu falei bem assim para minha mãe, mãe, ela vai trazer o seu dinheiro, o meu dinheiro, e depois meu pai vai entrar e vai vir tirar satisfação comigo furioso. E o mais, eu não vou falar nada. Eu vou ficar quieta. Porque assim, gente, eu sempre fui de afrontar meu pai muito. Meu pai nunca me bateu. E aí, naquela fase da adolescência, da rebeldia, eu afrontava ele, eu enfrentava ele, eu não estava nem aí. Meu pai falava uma palavra, eu falava 100 na frente dele. E aí, gente, beleza. Demorou alguns minutinhos, acho que uns 5 minutinhos, ela entrou. Trouxe o dinheiro da minha mãe, trouxe meu dinheiro e saiu. E aí entrou meu pai furioso. E falou bem assim, que eu vim aqui para querer saber o que aconteceu, que você estava afrontando minha mulher, que ela me disse que você falou um monte de besteira para ela, que você falou um monte de coisa. E aí ele falou assim, você, depois que começou a ir para a igreja, você foi pior. E aí começou a falar um monte de coisas, né? Muita coisa, assim, desagradável, né? Falou um monte de coisa, falou que eu era pior, que eu não tinha melhorado nada. E aí falou um monte de coisa desagradável. Se fosse em outros tempos, eu tinha falado um monte em cima dele, eu tinha discutido até umas horas. Só que naquele momento ali, gente, Deus ele estava tão presente assim comigo, que eu só olhei para ele e abaixei a cabeça, coisa que eu nunca fiz. E aí ele falou um monte de coisa. Depois que ele terminou de falar um monte de coisa, eu calada. Gente, toda vez que alguém me falava alguma coisa, eu já falava um monte na cara da pessoa. E nesse dia, gente, eu tava tão serena, eu tava tão calma, que nem parecia ser eu, né? Que eu sempre brigava, né? E aí, gente, eu tava serena, eu tava tão calma. E ele falou um monte de coisa que em outro tempo eu tinha explodido. Eu calma estava, calma eu fiquei. Quando ele terminou de falar tudo aquilo, ele falou assim: você não tem nada para falar para mim? Você não tem nada a dizer? Aí eu olhei para ele e falei assim: pai, me perdoa. Não foi a minha intenção falar nada para ela, sendo que eu não tinha falado nada, né? Sendo que ali quem era inocente era eu. Eu era a vítima naquele caso, né? Mas eu aprendi uma coisa que faz assim, que quando a gente, como é que fala que eu não lembro muito bem a palavra, mas eu não ataquei. Eu simplesmente deixei que Deus me defendesse naquele momento. E eu falei assim, pai, me perdoa. Eu não deveria ter falado nada para ela. O senhor me perdoe. E aí ele olhou assim para mim, né? Acostumado a ver aquela menina rebelde, brigona, que discutia. Ele ficou sem ação, ele ficou assim me olhando com o olho, aquele olho de fúria, e ele tremia, gente, sinceramente, meu pai sempre foi muito brutão, ignorante, e o olho dele tremia, assim, encheu d'água, assim, ele não acreditava que eu não estava enfrentando ele. Eu falei assim, pai, o senhor me desculpe por eu ter falado alguma coisa, isso não vai se repetir. E ele tremia, aí ele olhou para mim e falou assim, eu vim aqui para te matar, de murro, porque ele estava tão transtornado, ele estava tão indignado, que eu tenho certeza que se eu tivesse discutido com ele, ele tinha me batido, né? De forma bruta. E naquele dia ali, gente, Deus me guardou. Por quê? Porque, gente, quando a gente confia no Senhor, Ele nos guarda. E Ele nos guarda em muita situação. Muita gente pode até julgar, falar assim, mas como é que um pai faz isso? E não sei o quê. Gente, é muito fácil a gente julgar estando do outro lado, né? Eu sempre, na minha adolescência, eu nunca fui uma pessoa, né, de abaixar a cabeça, sempre fui muito desobediente. Então, né, por isso que eu falo, hoje, estando na situação que estou, hoje eu consigo ver os dois lados, porque é muito fácil você julgar só um lado, né? E naquele momento ali, ele ficou totalmente transtornado, porque
ele não estava mais reconhecendo aquela menina desobediente, que eu era, né? Ele viu uma nova pessoa. E naquele momento ali, Deus me revelou tudo que ia acontecer para me guardar, porque se eu tivesse discutido, o pior poderia ter acontecido, né? E aí tem muita gente que fala assim: "Ah, foi premonição, foi revelação, você é médio". Não, gente, não é nada disso. Quanto mais próximo de Deus você fica, mais próximo você fica das qualidades de Deus, né? Mais próximo você fica. Igual eu te falo, imagine que você tivesse um amigo que sabe de tudo. Tu acha que esse amigo te esconderia alguma coisa? Não. E assim, Jesus tem uma passagem que fala assim: eu não vos tenho como amigo, ou não vos tenho como servo, mas como amigo, porque o servo nada sabe do seu senhor, mas o amigo a tudo fez saber. Então, quando a gente se torna amigo de Deus, Deus ele não esconde nada da gente, entende? Então, ele nos mostra as coisas que a gente tem que para nos guardar, para nos proteger. E essa, pessoal, foi mais uma das minhas histórias sobrenaturais. Vocês gostaram? Se vocês gostarem, eu vou pedir o like e que vocês se inscrevam, tá bom? Um beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.